Pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos que vai falar sobre a nova lei de licitações, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o regime de transição dos contratos administrativos. O que a nova lei de licitações preceitua é o seguinte: aquele contrato que foi assinado, que foi firmado sob o regime da Lei 8.666, ele vai continuar sendo regido por esta lei, porque ele é considerado um ato jurídico perfeito, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, não há que se falar em aplicação imediata da nova lei de licitações nesses contratos que foram assinados ainda sob a vigência da 8.666. Depois que entrar em vigor a nova lei de licitações, como existe a opção de, no prazo de 2 anos, a partir de sua publicação, utilizarmos tanto a nova lei ou as 3 leis que vão deixar de vigorar, a regra do contrato vai ser o seguinte: se a licitação da qual decorrer esse contrato, ou o processo de dispensa ou inexigibilidade, se ele for feito sob a égide da nova lei de licitações, então o regime de contratação tem que seguir necessariamente a nova lei de licitações e as suas regras. Da mesma forma, se você iniciar o processo licitatório de acordo com a 8.666 ou com a 10.520, o contrato decorrente também vai seguir as regras contratuais desses diplomas antigos. O que pode acontecer é: eu tenho um contrato que foi firmado de acordo com a Lei 8.666, é um contrato que, em tese, pode ser prorrogado. Ele cai numa daquelas hipóteses lá dos incisos do artigo 57. Bom, nesse caso, se for uma hipótese que realmente seja autorizado por lei a prorrogação ou a renovação, na hipótese, por exemplo, de serviços contínuos, então não há problema em que esse contrato seja renovado. Mas o que acontece é que enquanto ele vigorar, ele vai seguir o regime, então, da antiga lei de licitações. Aqui no caso dos contratos, eu repito também que não há que se falar em misturar os dois regimes. Se o contrato seguiu as regras da licitação, eu não posso usar durante a execução desse contrato ou para fins de aplicação de sanções ou aplicação do regime de rescisão, eu não posso aplicar a nova lei de licitações. Eu sempre tenho que utilizar o regime jurídico do qual decorreu o contrato. Então, eu preciso ver quais foram as regras que foram aplicadas para a realização do processo licitatório, do processo de dispensa ou de inexigibilidade. Então, contratos aí, o regime de transição é bem tranquilo, porque você não vai ter o risco de um contrato, no meio de sua duração, ter que mudar a legislação que o rege.